informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da Grande FM. Estamos chegando com o programa desta terça-feira, dia 14 de outubro de 2025. Ao longo do programa de hoje eu vou destacar e falar do futuro do agro, que passa por bioinsumos e digitalização. Custos da nova safra de soja sobem e preocupam produtores. Citricultores aguardam chuvas e preços sobem. Comissão aprova criar incentivos para bancos comunitários de sementes. Tudo isso e muito mais aqui no Grande FM Rural. Plantando o futuro com soluções mais completas. Nosso agro, nossa terra. Forterra, buscando novos horizontes, construindo uma história de paixão e compromisso pela Unidades terra. em Dourados, Carapó, Rio Brilhante, Cidrolândia, Laguna Carapã e Ponta Porã. 2222-2522. Juntos somos Forterra. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Para o estado como um todo, espera-se um dia com variação de nuvens, pancadas de chuvas localizadas e possibilidades de tempestades isoladas. As temperaturas devem variar entre 20 graus nas primeiras horas da manhã e atingir até 31 graus à tarde ou mais nas regiões mais quentes ao longo da tarde. Em Dourados, o céu amanhece claro e ensolarado, com temperaturas amenas de aproximadamente 20 graus nas primeiras horas da manhã. Com o avanço do dia, o sol predomina com poucas nuvens e as temperaturas sobem para cerca de 32 graus à tarde. Apesar da atmosfera mais seca nas primeiras horas, há possibilidade de que nuvens carregadas se formem à tarde, trazendo pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Na cidade de Ponta Porã, o início do dia será de céu mais claro, com temperaturas de 18 graus pela manhã. O sol deve predominar na maior parte do período, elevando a temperatura até 29 graus durante a tarde. As informações climáticas são do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, para a Rádio Grande FM. Produtor, a gente sabe, falta de chuva, crédito em baixa, a luta com o preço da soja e depois de enfrentar tudo isso, você não pode arriscar. Não jogue seus resultados a perder com o equipamento que te deixa na mão. Você precisa da MacDon ao seu lado. A plataforma mais robusta do mercado, colhe melhor e sem incomodar. Com a qualidade da MacDon e o pós-venda garantido da Smart, o seu resultado é certo. Smart Implementos Agrícolas, representante da MacDon e KF, com 2 lojas, uma em Dourados e outra em Ponta Porã. Ligue 99614-1433. Amigo agricultor, nós da Agro Jangada construímos com você uma história de tradição e confiança em mais de 2 décadas de trabalho, parceria e crescimento. Com a parceria Singenta, colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços. Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades. Agro Jangada e Singenta, estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso. Agro Jangada, uma empresa do Grupo Singenta. Ouça agora as cotações agropecuárias. As projeções de mercado para inflação e câmbio neste ano foram revisadas novamente para baixo, segundo o relatório Focus divulgado pelo Banco Central. A estimativa para o IPCA caiu de 4,80% para 4,72%. A previsão para o dólar, por sua vez, ficou em R$ 505,45. Já a projeção do PIB ficou em 2,16%. Enquanto isso, a previsão para a taxa básica de juros neste ano ficou em 15%,
pela 16ª semana seguida. A projeção para 2026 ficou em 4,28%, enquanto para 2027 a estimativa ficou em 3,90%. Já a estimativa para 2028 caiu 3,70% para 3,68%. Os números do mercado agropecuário têm padrão de estabilidade aqui no estado, com a arroba do boi gordo a R$ 310. Vaca gorda, em média aqui no estado, R$ 296 por arroba. As cotações de grãos têm a saca de soja, em média aqui no estado, comercializado a R$ 124. Enquanto isto, o milho no mercado físico e no disponível, em média aqui no estado, é comercializado a R$ 53 a saca. Produtor, a gente sabe, falta de chuva, crédito em baixa, a luta com o preço da soja e depois de enfrentar tudo isso, você não pode arriscar. Não jogue seus resultados a perder com o equipamento que te deixa na mão. Você precisa da MacDon ao seu lado, a plataforma mais robusta do mercado. Colhe melhor e sem incomodar. Com a qualidade da MacDon e o pós-venda garantido da Smart, o seu resultado é certo. Smart Implementos Agrícolas, representante da MacDon e KF, com 2 lojas, uma em Dourados e outra em Ponta Porã. Ligue 9614 1433. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comide traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comide representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comide. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do deputado Padre João, do PT de Minas, que cria a política para bancos comunitários de sementes e mudas de plantas locais tradicionais ou crioulas, plantas adaptadas por povos indígenas, quilombolas ou agricultores familiares tradicionais na América. A política busca promover a biodiversidade agrícola, a organização comunitária e a capacitação para o georreferenciamento de bancos de sementes e mudas e manutenção de valores da população tradicional. O trabalho é voltado para agricultores familiares, assentados de reforma agrária, quilombolas, indígenas e povos tradicionais. O texto segue agora para o Senado e, caso não haja recurso para análise pelo plenário da Câmara, a comissão acompanhou o voto do relator, o deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba. Segundo ele, a proposta está de acordo com a Constituição, com as leis e foi escrita de forma clara e correta. O projeto inclui comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais na relação de isentos de inscrição no Registro Nacional de Sementes e Mudas, o RENASCEM. Atualmente, já são isentos os agricultores familiares, os assentados da reforma agrária e os indígenas que multipliquem sementes ou mudas para distribuição, troca ou comercialização entre si. O projeto também amplia o conjunto de profissionais habilitados a desenvolver atividades relacionadas a sementes e mudas, como beneficiamento, análise de laboratório, produção destinada à comercialização e reembalagem. Atualmente, a lei que criou o Sistema Nacional de Sementes e Mudas limita a assistência a essas atividades a engenheiros agrônomos e florestais. Pela proposta, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento poderá criar centros de assistência para os povos e populações tradicionais, populações indígenas e pequenos produtores rurais. O poder público deverá, segundo a proposta, capacitar e treinar os agricultores sobre o cuidado com as mudas e as sementes, além dos biomas onde as plantas são cultivadas. Além disso, o Executivo deve ajudar a repor, melhor dizendo, as sementes e as mudas usadas, cadastrar os bancos utilizados pelos agricultores e estimular o intercâmbio de conhecimento e de material genético entre as comunidades agrícolas. A proposta também modifica a lei de licitações para garantir a participação de agricultores familiares, agricultores tradicionais, assentados da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais, coletores de sementes ou suas organizações associativas ou cooperativas em compras públicas com dispensa de licitação.
Olha, citricultores seguem à espera de um retorno mais consistente das chuvas que garanta uma florada uniforme e vigorosa, apontam levantamentos do CPEA. Até o momento, flores foram abertas em apenas alguns talhões de sequeiro em lavouras irrigadas. Segundo o Centro de Pesquisas, muitos produtores estão preocupados com as atuais condições fisiológicas das plantas e também das frutas que têm sido enviadas ao mercado de mesa. O baixo índice pluviométrico tem murchado a laranja. Para os próximos dias, há previsão de chuvas nas principais regiões citrícolas do cinturão de São Paulo, contexto que deve contribuir para a manutenção do potencial produtivo dos pomares, mesmo que um pouco atrasado, o desenvolvimento da safra quando comparado aos anos anteriores. Quanto aos preços, de 6 a 9 de outubro, a laranja pera destinada à indústria foi negociada a média de R$ 50,41 por caixa de 40,8 quilos, alta de 0,73% em relação à da semana anterior. Os poucos contratos fechados seguem em torno de R$ 50 a caixa de 40,8 quilos. Para as laranjas de mesa e a pera na árvore, a comercializada em média R$ 60,53 por caixa, aumento de 1,02% sobre a semana anterior. E neste caso, vendedores reportam ao CPEA que a procura segue boa nos últimos dias. Olha, a análise da Central Internacional de Análises Econômicas e de Estudos de Mercado Agropecuário, CEMA, referente à semana de 3 a 9 de outubro, publicada na semana passada, apontou estabilidade nos preços da soja no Brasil, com leve tendência de alta em algumas regiões. O câmbio variou de R$ 5,30 a R$ 5,35 por dólar e os prêmios permanecem estáveis. No Rio Grande do Sul, a média estadual foi de R$ 122,77 por saca, enquanto as principais praças registraram R$ 120. Nas demais regiões do país, os preços oscilaram entre R$ 113 e R$ 122 por saca. As exportações brasileiras de soja atingiram um volume recorde para o mês de setembro, impulsionados pela demanda internacional, especialmente da China, e pela menor presença dos Estados Unidos no mercado, devido, claro, à guerra tarifária. O Brasil embarcou 6,99 milhões de toneladas, um aumento de 6,6% em relação a setembro de 2024, embora tenha ocorrido queda de 30,3% em comparação a agosto, conforme dados da SECEX. O CEMA destacou que a Argentina tem atuado de forma mais agressiva nas vendas externas, o que limita os embarques brasileiros no momento. Entre janeiro e setembro, o país exportou 93 milhões de toneladas, recorde para o período. Para outubro, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais projeta embarques de 7,12 milhões de toneladas, superando em quase 2,7 milhões o volume do mesmo mês passado, em relação ao farelo de soja, quando as exportações totalizaram 1,92 milhão de toneladas, abaixo de 2,46 milhão registrados em outubro do ano passado. A entidade estima que entre janeiro e outubro o Brasil alcance 102,2 milhões de toneladas exportadas, superando os totais de 2023 e 2024, que foram de 101,3 milhões e 97,3 milhões de toneladas, respectivamente, segundo a SECEX. A China manteve-se como o principal destino da soja brasileira, respondendo por 93% das exportações de setembro, o equivalente a 6,5 milhões de toneladas. A participação chinesa nas exportações totais de soja do Brasil atingiu 79,9%, acima da média de 74% observada entre 2021 e 2024, destacou a ANEC. A projeção é de que o país exporte 110 milhões de toneladas de soja em 2025. No caso do farelo, o volume acumulado até outubro deve ultrapassar 19 milhões de toneladas. A principal preocupação do setor agora recai sobre a nova safra 25-26. Segundo a CEMA, a safra está se mostrando como uma das mais problemáticas dos últimos anos, com alta nos custos de produção, queda nos preços internacionais e incertezas climáticas que ameaçam a rentabilidade dos produtores. No Centro-Oeste, os custos por hectare devem subir cerca de 4% em relação à safra anterior, podendo ultrapassar R$ 5.600 em regiões como Rio Verde de Goiás e Sorriso, no Mato Grosso. O aumento é impulsionado, sobretudo, pela valorização dos fertilizantes, que tiveram alta próxima de 10%, reflexo de tensões comerciais entre China e Estados Unidos e da guerra no leste europeu. De acordo com dados da Ouro Fino Agrociência, a produtividade mínima necessária para cobrir os custos também aumentou.
no Mato Grosso, já ultrapassa 56 sacas por hectare, enquanto em Goiás gira em torno de 51 sacas. Se necessário, um clima muito favorável para alcançar produtividade que assegure rentabilidade, observou a CEMA. No Rio Grande do Sul, o quadro é agravado pela sequência de secas registradas nos últimos 5 anos, o que eleva ainda mais o risco para a próxima safra, então, portanto, de acordo com essas análises divulgadas nesta semana. Olha, a pressão global por alimentos cresce rapidamente, segundo a FAO. Até 2050 será necessário produzir 60% mais comida para atender quase 10 bilhões de pessoas, em meio a desafios como mudanças climáticas e perda de áreas agricultáveis e escassez de recursos naturais. Nesse contexto, o Brasil desponta como protagonista na transformação agrícola, com a Agitex e Fulltex desenvolvendo soluções que unem produtividade e sustentabilidade, enquanto plataformas como a Arara Set ampliam o acesso a financiamento e conectam investidores ao setor. Entre os principais movimentos que moldam o futuro do agro, a recuperação de pastagens degradadas se destaca. O país possui 164 milhões de hectares de pastagens, dos quais 28 milhões estão degradados, segundo a Embrapa e Mapa Biomas. A regeneração dessas áreas pode elevar a produtividade sem necessidade de abrir novas fronteiras, atraindo bilhões em investimentos e fortalecendo a agricultura de baixo carbono. Outro pilar é o avanço dos bioinsumos, que devem movimentar 30 bilhões de dólares, globalmente, isso até 2030. No Brasil, o segmento cresce mais de 30% ao ano, impulsionado por startups e biotecnologia e pelo Programa Nacional de Bioinsumos. Essas soluções reduzem custos, melhoram a saúde do solo e aumentam a rastreabilidade, fator crucial para mercados internacionais exigentes. A agricultura digital também ganha força com drones, sensores de inteligência artificial, permitindo ganhos médios de 25% na produtividade e redução de 30% no uso de insumos, segundo a Century. Aliviada a expansão dos 5G, a automação transforma o campo em um ambiente de decisões mais assertivas e sustentáveis. A recuperação dessas áreas é apontada como uma das maiores oportunidades globais de regeneração agrícola e climática, capaz de atrair bilhões em investimentos e elevar a produtividade sem necessidade de abrir novas fronteiras, afirmou Henrique Galvani, que é CEO da startup. Laticínios Cambi, tradição e qualidade à sua mesa. Descubra o sabor incomparável nos produtos Cambi, do leite fresquinho ao requeijão cremoso, passando pela nossa irresistível manteiga e queijos frescais. Cada produto é feito com carinho e o mais alto padrão de qualidade, garantindo o melhor para você e sua família. Quando for às compras, escolha Cambi e tenha sempre o melhor à mesa. Laticínios Cambi, leite que é Leite Cambi. Telefone 3424-1213. Casa da Lavoura, distribuidor Bayer para Dourados, Douradina e toda a região. O melhor em defensivos com a qualidade Bayer que você já conhece. Casa da Lavoura, parceiro exclusivo Copert, líder mundial em controle biológico. E quando se fala em sementes de milho, tem Supra Sementes com híbridos K7500, K9200, K7300, K9510 e outros. Defensivos, fertilizantes, sementes de soja, milho, pastagens, os melhores produtos do mercado na Casa da Lavoura. Em Dourados, 3426-7288 e em Douradina, 3412-1171. Casa da Lavoura. Ponto final no programa de hoje. Obrigado a cada um de vocês pela sintonia, pela audiência aqui na 92.1, acompanhando sempre as informações do setor agro de maneira geral. Conto novamente, claro, contigo amanhã, se Deus quiser, em mais uma edição do nosso programa Grande FM Rural. Forte abraço a todos, até o nosso próximo programa.